Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, o vídeo de hoje é bem diferente, né, do que eu costumo fazer. Hoje eu vou decorar um bolo, já começando na parte inicial do bolo. Tô mostrando pra vocês eu cortando o bolo, que eu sempre corto aquela parte de cima, sabe, aquela casquinha que forma. Pois é, então, eu sempre tiro. Então, eu falei, vou mostrar isso pra vocês certinho desde o início, pra vocês verem como é que eu faço, tá? Essa decoração desse bolo foi assim, eu decorei, eu recheei, né, tudo certinho, já decorei e o cliente já veio buscar, tá bom? Eu sempre tô falando em todos os meus vídeos, é dificilmente eu ficar prensando bolo, sabe? Prensar bolo, pra quem não sabe, é quando você recheia o bolo, né? Deixa bem bonitinho. E aí você guarda para outro dia. Se chama prensar. Então, ultimamente eu não faço isso. Eu já decoro, eu já recheio o bolo, decoro, a cliente vem buscar e já comemora o aniversário, sabe? Tudo num dia só. Porque senão, gente, você fica o dia inteiro ali, sabe? Então eu gosto das coisas bem rápidas, bem práticas. Repare que a minha massa, ela é uma massa de chocolate e o recheio era todo de brigadeiro. Depois de eu ter cortado a minha massa em 3 lugares, né? Aí eu venho, recheio com uma camada de brigadeiro, coloco a camada de massa, a parte da massa, molho bem, tá? Sempre tô molhando. Em seguida eu venho colocando os brigadeiros. Ó, e o tema de hoje é o tema do Stitch. É uma decoração bem legal, sai bastante aqui. Vocês vão ver bastante vídeo dessa decoração. Vou fazer live também ao vivo, que tem pessoas que gostam de acompanhar, né, ao vivo, porque sai bastante, gente. Bom, pessoal, agora eu tô vindo com a segunda camada de recheio e a última, né, que eu só ponho 2 camadas só. Repare que os meus bolos é bem recheado. Vocês podem olhar que isso aí não é porque é vídeo não, tá, gente? Às vezes eu tô gravando, não, nas lives também, vocês podem ver. E se tiver alguém aqui que é meu cliente, que já, né, compra comigo, vão entender. Realmente, gente, eu já gero muito no recheio. Eu gosto de caprichar, sabe? Nunca tive uma reclamação de recheio, graças a Deus. E é isso, gente, ó. Agora, a última camada de massa, gente, eu molho em cima e viro a massa de ponta cabeça, tá? Pra ficar retinho em cima, ó. Aí eu enchendo de novo. Agora eu vou molhar bastante, porque, gente, a massa fica grossa, né? Então, você tem que molhar bastante, ainda mais massa de chocolate. É bom ela ficar bem molhadinha, sabe? Que, olha só, já limpo. E é isso. Ó, agora eu venho colocando o chantilly. Esse chantilly que eu tô usando é na cor azul. Eu vou fazer assim, tipo, azul com rosa. Então, eu já começo passando, cobrindo o bolo todinho de azul, gente. Porque o Stitch pede essa cor, né? Tem gente que gosta de fazer pré-camada, tudo. Eu já não faço. Depende do bolo também, né? Assim, pra mim fazer pré-camada. Se for um recheio molinho, aí sim. Como era brigadeiro, meu brigadeiro tá bem firme. Então, não precisei fazer pré-camada. Eu já vou direto passando o chantilly com cor, gente. Ó, e deixa eu falar outra coisa pra vocês. O meu chantilly, ele tá um pouquinho firme, porque às vezes você vai colocando corante, gente, ele vai ficando firme, sabe? Ele não fica aquele ponto molinho, aquele pontinho suave, né? Então, o que que acontece? Tem gente que vai e tira, bate de novo, coloca mais líquido. Gente, eu termino de colocar, eu termino de aplicar no bolo, tá? Isso não me atrapalha. E aí, o que sobrar na bacia, aí eu ponho um pouquinho de água, ou leite, ou o próprio chantilly líquido, deixo bem molinho, igual agora que eu tô aplicando, ó, tá bem molinho, e aplico bem fininho uma camada, só pra mim fazer um trabalho de espatulado, entendeu? Porque se você ficar tirando, você corre o risco de vir com a massa junto, sabe? Então, eu não tiro, eu termino de aplicar no bolo, pego o restinho que sobrou, deixo bem molinho, e aí eu aplico de novo e depois eu vou alisando. Olha só, vocês vão ver que resultado impecável. Ó, agora eu venho com a minha espátula de marcação. No começo, a gente sempre sai bastante chantilly, porque às vezes tá com uma barriguinha, né? Ainda mais bolo redondo, mas depois não sai tanto, tá? Vai diminuindo. E aí, gente, eu só conserto às vezes o pezinho, que às vezes fica meio vazio de chantilly,
tá? Que eu quis deixar bem marcadinho. Aí, não tem problema quantas vezes você for passar a espátula de marcação. O importante, gente, é que eu sempre falo, é deixar o bolo lindo, bem certinho, sabe? Bem perfeito. Então, você pode passar umas 3, 4, 5 vezes no mesmo lugar, mas que deixe bem certinho, tá bom? Agora, eu venho em seguida, passo a espátula em cima, vou tirando aquele excesso, né? Que fica em cima. E olha só, gente, que lindo! Aí, o que que aconteceu? Eu passei a espátula, aí deu uma marcada assim na lateral. Aí eu venho de novo, passo a espátula de marcação e venho tirando o excesso em cima. Gente, às vezes eu faço isso umas 4, 5 vezes, sabe? O importante é você deixar bem caprichado. Agora eu venho limpando a bandeja pra deixar também bonitinho, sabe? Olha só, gente, que lindo. Ó, agora eu venho na bombinha com pó de brilho, gente. É só brilho, aquele brilho transparente, sabe? Porque não precisa da cor, né? O bolo tem que ficar um azul bem fraco, então tá um azul perfeito. Aí eu quis só dar um banho de brilho. Gente, eu não cobro nada, tá? Pra dar esse banho de brilho. Às vezes eu recebo a encomenda e coloco o brilho por minha conta mesmo, porque eu acho que fica lindo. Ó, agora eu venho com o corante rosa na manga e venho fazendo, gente, um trabalho de bico em cima do bolo. Ó, esse bico é um pouquinho maior do que eu costumo usar, né? Eu uso um bico bem pequenininho, mas nesse caso, como o bolo era grande, eu usei um bico também um pouquinho maior. Ele parece com um M, sabe aquele bico com um M? Mas ele é um pouquinho diferente, gente. E agora eu venho fazendo um pezinho do bolo também, ó. Ó, agora eu venho com a parte final, né, gente, que eu acho lindo, que é a parte dos topper, que agora eu vou dar aparência no bolo, né? Eu venho colocando sempre de trás pra frente. Primeiro, vocês repararam que eu sempre procuro um lado bonito no bolo, sabe? Porque eu sempre penso, a hora que a cliente pega o bolo e põe na mesa, ela vai querer tirar aquela foto. Então, você tem que saber escolher o lado legal do bolo, tá? Um lado que, assim, que tá perfeito. Então, aí eu escolhi, vou colocando os topper. Sempre largo um pra pôr na frente, um ou dois, dependendo da imagem, gente, pra tirar foto, sabe? Olha só. E ficou assim, gente, ficou lindo. Pessoal, e assim ficou mais uma decoração feita com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa decoração, tá? Se vocês quiserem se inspirar também, fique à vontade. Tem vários vídeos aí no canal, tá? Maratona todos, tá? Fique à vontade. Gente, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, deixa muito like, tá? Compartilhe. E é isso. Beijos a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!